Olá, esse é o Eleições em Pauta 2022 com informações sobre o processo eleitoral deste ano e financiamento de campanha, um tema que obviamente interessa a partidos, candidatas e candidatos, ao eleitorado, às pessoas envolvidas na eleição, mas também à sociedade em geral, que pode ajudar a fiscalizar o uso de verbas públicas nas campanhas. Para falar sobre isso, está aqui com a gente Denise Schlickmann, que é secretária de Controle Interno e Auditoria do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Tudo bem, Denise? Tudo bem, Júlia. Um Vamos prazer lá. estar aqui. Uma primeira questão: quais são os requisitos que candidatas, candidatos e partidos devem observar para iniciar a arrecadação de recursos e realizar os gastos eleitorais nas campanhas? Este é um ponto extremamente importante, porque, por vezes, os candidatos se preocupam em obter votos e em fazer propaganda eleitoral e não observam os pré-requisitos necessários para arrecadar e gastar. Então, é imprescindível que o candidato, antes de fazer qualquer arrecadação ou gasto, ele faça a solicitação de registro de candidatura pelo partido político, obtenha o número de CNPJ, abra uma conta bancária específica para movimentar todos os recursos da campanha e emita os recibos eleitorais quando a legislação eleitoral exige. Os requisitos para o partido político são praticamente os mesmos, só que o partido não solicita registro, ele já vai estar registrado ou anotado. E como é que funciona essa abertura das contas bancárias? O que é preciso fazer? Qual é o procedimento? Para abrir uma conta bancária não há uma exigência específica, por exemplo, de um banco público, por exemplo. Por vezes as pessoas imaginam que só determinados bancos podem abrir contas de campanha eleitoral e, na verdade, não. Qualquer banco com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central pode abrir uma conta de campanha eleitoral, desde que emita extratos eletrônicos. É muito importante também, Júlia, que candidatos e partidos tenham contas específicas, tanto para receber os seus próprios recursos, as doações de pessoas físicas, as contribuições de filiados, quanto para os recursos públicos, fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha. Como eles têm natureza pública e são diferentes dos recursos privados, eles não podem ser movimentados em conjunto. Isso é muito importante, né? Lembrar a quem está ali prestando atenção no assunto, né? É importante. E candidatas, candidatos e partidos, eles podem receber recursos sem nenhuma restrição? Como é que funciona isso, Denise? Pois é, há um rol de pessoas jurídicas, físicas, que não podem fazer doações de campanha eleitoral. Então, não pode fazer uma doação de campanha eleitoral uma empresa, uma pessoa jurídica, não pode entrar na campanha eleitoral um recurso que tenha origem estrangeira. Veja, não é o estrangeiro que não pode doar, é o recurso de origem estrangeira. Então, o nacional pode, por exemplo, ter recursos de origem estrangeira e ele não pode fazer uma doação de campanha. E nem permissionários de serviço público. É um pouco mais complicado saber quem é um permissionário de serviço público. Todos os taxistas são permissionários de serviço público e o Tribunal Superior Eleitoral, ele divulga uma relação de permissionários que ele obtém em todo o Brasil para auxiliar candidatos e partidos políticos, embora, é claro, essa relação não seja exaustiva. Inclusive, né, Denise, o Fundo Especial foi criado justamente a partir do momento que as empresas não puderam mais fazer doações, né? Exatamente. Na verdade, foram 3 instrumentos de compensação legislativa para o fim do financiamento empresarial. O primeiro deles foi aumentar em 5 vezes o fundo partidário que então existia. O fundo partidário, ele financia os partidos mantendo os partidos políticos, mas ele pode ser usado em campanha eleitoral também, mas não exclusivamente. O segundo mecanismo foi o financiamento coletivo, as chamadas vaquinhas virtuais, para incentivar a doação de pessoas físicas. E o terceiro, sim, foi a criação de um fundo específico e exclusivo para financiar campanhas eleitorais, que hoje é uma das principais, eu diria, a principal fonte de financiamento das campanhas no Brasil. E quais são os limites para doações? Pessoas físicas continuam podendo fazer doações, né, para campanhas eleitorais, são apenas as empresas, as pessoas jurídicas que não podem, mas as pessoas físicas, elas têm que observar no máximo 10% dos rendimentos que elas receberam no ano anterior à da eleição, portanto, em 2021. Se elas doarem mais que isso, elas podem ser multadas. E candidatas e candidatos podem utilizar recursos próprios em suas campanhas? Podem, não há impedimento nenhum, mas há uma restrição de valor. Para as campanhas eleitorais, nós temos limites de gastos. Então, o limite de gasto, vamos exemplificar que ele fosse de 3 milhões de reais para uma campanha eleitoral.
Recurso próprio do candidato só poderia entrar em até 10% disso, R$300 mil, por exemplo. E há uma questão importante para essa eleição, Júlia, que é o fato de que a legislação eleitoral agora deixa muito claro, por conta de problemas que aconteceram em 2020, que candidatos a vice ou suplentes, se quiserem aplicar os seus recursos na campanha, podem, mas esses valores vão ser somados com os do titular, porque o limite continua em 10%. Tá, e eu pergunto, além dos recursos financeiros, candidatos e partidos podem receber outros tipos de doações? Podem receber tanto bens quanto serviços para a campanha eleitoral. Só que aí é preciso ter o seguinte cuidado: para receber um bem em doação de uma outra pessoa física, de um doador, é preciso que esse bem seja de propriedade desta pessoa. A pessoa, por exemplo, não pode comprar um bem e entregar para uma campanha eleitoral. Em vez de fazer isso, ela tem que depositar os recursos financeiros e é o candidato que compra para que a Justiça Eleitoral possa fiscalizar. E se for um serviço doado, ele tem que ser prestação própria do serviço. Também não pode ser contratado. E quais são os cuidados que se deve observar nos gastos? Em relação aos gastos eleitorais, acho que o primeiro cuidado que precisa se levar em consideração é que apenas os gastos que estão na lei eleitoral podem ser realizados. Todos os demais não são gastos eleitorais, então não poderão ser realizados. Caso alguém faça esse tipo de gasto, por exemplo, com recurso público, este recurso vai ter que ser devolvido ao Tesouro Nacional. E as formas de pagamento também são muito restritas. São pagamentos realizados de forma absolutamente identificada. Então, a Justiça Eleitoral precisa saber quem é o fornecedor daquele partido político, daquele candidato, e isso precisa estar refletido na conta bancária de uma maneira identificada, com CPF ou CNPJ deste fornecedor. E qual é o procedimento se houver sobra de campanha? Se houver sobra de campanha, é muito importante dizer que esta sobra ela não pertence ao candidato. Então, se sobrar recurso próprio, mesmo que seja dele, ou recursos de doações de pessoa física, ele precisa recolher ao partido político, ao partido ao qual ele está afiliado. Se sobrar recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, é diferente. Aí o recurso precisa ser recolhido diretamente ao Tesouro Nacional. E se houver dívida de campanha, o que acontece? Bem, se houver dívida de campanha sem observar os procedimentos que estão na legislação, muito possivelmente as contas podem ser reprovadas. Então, se o candidato, no momento em que for entregar as suas contas à Justiça Eleitoral, tiver dívidas de campanha, ele precisa fazer o procedimento da legislação que exige que a direção nacional do partido autorize que o partido político no Estado assuma aquela dívida de campanha com o candidato de forma solidária. E aí ele precisa apresentar uma série de documentos, como, por exemplo, um acordo em relação a esses valores, identificando estas obrigações a pagar, qual é a fonte que vai pagar esses recursos, a concordância do credor de que uma outra pessoa assuma a dívida. Então, há uma série de cuidados que precisam ser observados e estão na legislação eleitoral. Depois, o partido, quando vai operacionalizar o pagamento desta dívida, ele precisa observar as mesmas regras eleitorais. E quais são os prazos, então, para prestar contas à Justiça Eleitoral? Isso pode ser feito ao final da campanha ou ao longo da campanha também é possível? Já ao longo da campanha, nós temos praticamente uma prestação de contas online, porque em até 72 horas do recebimento dos recursos financeiros, de cada recurso financeiro, candidatos e partidos precisam informar a Justiça Eleitoral e nós vamos divulgar tudo. Então, o eleitor, o cidadão, qualquer pessoa já pode acompanhar. Aí nós temos o período da prestação de contas parcial, que acontece em setembro, e depois as contas finais. Contas finais precisam ser prestadas em primeiro turno até o dia 1º de novembro. Muito obrigada, Denise. Tivemos aqui uma verdadeira aula, sobre financiamento de campanha. Muito obrigada mesmo pelas informações. E se quem quiser saber um pouquinho mais, sobre outros assuntos referentes às eleições 2022, é só entrar no nosso site tre-sc.jus.br e siga as nossas redes sociais e também acompanhe os nossos canais de comunicação. Até breve.